Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original, The Bible in Nave, foi produzido pela Ascente e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, nós vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. Hoje é o dia 120, finalmente chegamos nesse dia, o dia 120, e hoje vamos começar o segundo livro de Samuel. Ontem nos despedimos de 1 Samuel e, óbvio, em teoria essas duas partes eram um livro só, mas vamos ignorar isso e focar que estamos progredindo, indo para o primeiro capítulo de 2 Samuel. Vamos também mergulhar no primeiro livro de Crônicas e rezar o Salmo 13. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura da Ascension, em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, mas a gente recomenda a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais são os seus próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho, clicando em se inscrever. É fácil assim de fazer. Clica no like também, já me ajuda. Como eu disse, vamos ler Crônicas pela primeira vez, e Crônicas é um livro diferente. Uma das razões para ele ser tão único e diferente é porque muitas vezes ele é o último livro do cânon hebraico. Então seria o último livro no cânon judaico das Escrituras. E teria essa posição porque 1º e 2º Crônicas vão focar em certas coisas. Uma delas é o templo e o culto. A outra é o reino e o Messias. E a pessoa que escreveu Crônicas, alguns acreditam ser um homem chamado Esdras, mas não temos certeza. Eu não tenho certeza, talvez alguém saiba. A pessoa que escreveu o livro de Crônicas está meio que preparando o terreno para que o templo seja restabelecido. E o culto no templo receba seu lugar de destaque. E também preparando o terreno para o Messias e usa o rei Davi como uma prefiguração do Messias. Então, enquanto em 2 Samuel vamos ouvir todas as histórias do Davi, não só o grande Davi, não só o Davi, o sábio, mas também o Davi pecador, o Davi humano. 1º e 2º Crônicas não vão focar nos pecados de Davi. Mas assim, ele não tenta apagar ou esconder os pecados dele, porque ele sabe que você poderia simplesmente ir lá em 2 Samuel ou olhar em outro lugar da Bíblia. Então, o que o cronista, vamos chamar ele de cronista, quando ele escreve sobre o Davi, ele enfatiza suas virtudes não só para glorificar o Davi, mas para dizer que o Messias será assim. O Messias vai ter todas as virtudes de Davi e muito mais. Então, à medida que vamos avançando, mantenha em mente que os primeiros capítulos de Crônicas têm muitos nomes. Se você achou que já vimos muitos nomes até agora, meu amigo, se prepara. E se você ama nomes, então você vai amar os próximos dias de 1 Crônicas. Enfim, como eu disse, hoje é o dia 120 e vamos ler o segundo livro de Samuel, capítulo 1, 1 Crônicas, capítulo 1 e o Salmo 13. Segundo livro de Samuel. Capítulo 1. Davi chora a morte de Saul e Jonatas. Ao voltar de sua vitória sobre os amalecitas, Davi deteve-se 2 dias em Ciceleg. 3 dias após a morte de Saul, chegou um do exército com a roupa esfarrapada e pó na cabeça. Quando chegou, caiu por terra, prostrando-se diante de Davi. Davi perguntou-lhe: "De onde vens?" Respondeu: "Fugi do acampamento israelita." Davi disse: "O que aconteceu? Conta-me." Ele respondeu: "A tropa fugiu da batalha e houve muitas baixas na tropa e muitos mortos, e também mataram Saul e seu filho Jonatas." Davi então perguntou ao jovem que o informava: "Como sabes que mataram Saul e seu filho Jonatas?" Respondeu: "Eu estava por acaso no monte Gilboé, quando encontrei Saul apoiado em sua lança, com os carros e os cavaleiros perseguindo-o de perto. Voltou-se e ao me ver me chamou, e eu disse: 'Estou aqui.' Perguntou-me: 'Quem és?' Respondi: 'Sou um amalecita.' Então me disse: 'Aproxima-te e mata-me, pois estou nos estertores e não consigo morrer.' Aproximei-me e o matei, pois vi que, uma vez caído, não viveria. Depois lhe tirei o diadema da cabeça e o bracelete do braço e os trouxe aqui a meu senhor." Então Davi pegou suas vestes e as rasgou, e seus acompanhantes fizeram o mesmo. Fizeram luto, choraram e jejuaram até o entardecer por Saul e por seu filho Jonatas, pelo povo do Senhor, pela casa de Israel, pois haviam sido mortos à espada. Davi perguntou ao que dera a notícia: "De onde és?" Respondeu: "Sou filho de um imigrante amalecita." Então Davi lhe disse: "Como te atreveste a levantar a mão para matar o ungido do Senhor?" Chamou um de seus oficiais e ordenou-lhe: "Aproxima-te e mata-o." O oficial o feriu e o matou. E Davi sentenciou: "És responsável por tua morte,
pois tua própria boca te acusou quando disseste: matei o ungido do Senhor. Davi entoou esta lamentação por Saul e seu filho Jonatas, para que os de Judá a aprendessem. Assim consta no livro de Iassar. Ai, a flor de Israel, ferida em tuas alturas! Como caíram os valentes! Em Gate não o conteis, nem o anuncieis pelas ruas de Ascalon. Não se alegrem as jovens filisteias, não o celebrem as filhas de incircuncisos. Montes de Gilboé, altos planaltos, nem orvalho nem chuva caiam sobre vós. Aí ficou manchado o escudo dos valentes, escudo de Saul, não untado com azeite, mas com sangue de feridos e gordura de valentes. Arco de Jonatas, que não retrocedia, espada de Saul, que não voltava em vão. Saul e Jonatas, meus amigos queridos, nem vida nem morte os puderam separar. Mais ágeis que águias, mais bravos que leões. Moças de Israel, chorai por Saul, que vos vestia de púrpura e de joias, que adornava com ouro vossos vestidos. Como caíram os valentes em meio ao combate. Jonatas, ferido em tuas alturas, como sofro por ti, Jonatas, meu irmão. Ai, como te amava! Teu amor para mim era mais caro que o amor das mulheres. Como caíram os valentes, os raios da guerra pereceram. O primeiro livro de Crônicas, capítulo 1. De Adão a Abraão. Adão, Sete, Enós, Cainã, Malaleel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Sem, Cam e Jafé. Descendentes de Jafé: Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Mozoque e Tiras. Descendentes de Gomer: Askenés, Rifate e Togorma. Descendentes de Javã: Elisos, Tarsis, Seteus e Rodenses. Descendentes de Cam: Cute, Egito, Fute e Canaã. Descendentes de Cute: Seba, Évila, Sábata, Regma e Sabataca. Descendentes de Regma: Sabá e Dadã. Cute gerou Nemrod, o primeiro soldado do mundo. Egito gerou os lídios, anamitas, laabitas, naftuítas, patrositas, casluítas e cretenses, dos quais procedem os filisteus. Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e também os jebuseus, amorreus, gergeseus, heveus, araceus, sineus, arvadeus, samareus e emateus. Descendentes de Sem: Elam, Assur, Arfaxade, Lude e Aram. Descendentes de Aram: Uz, Ul, Jeter e Mes. Arfaxade gerou Salé, e este gerou Eber. Eber gerou 2 filhos. Um se chamava Faleg, pois em seu tempo a terra foi dividida. Seu irmão chamava-se Jectã. Jectã gerou Eumodade, Salef, Azarmote, Jaré, Aduram, Uzal, Decla, Ebal, Abimael, Sabá, Ofir, Évila e Jobabe, todos descendentes de Jectã. Sem, Arfaxade, Salé, Eber, Faleg, Reu, Sarug, Nacor, Taré, Abrão, isto é, Abraão. De Abraão a Israel. Descendentes de Abraão: Isaque e Ismael. Seus descendentes: Nabaiote, primogênito de Ismael, Sedar, Abdeel, Mabsam, Masma, Duma, Massa, Hadad, Tema, Getur, Nafis e Sedma. Estes são os filhos de Ismael. Setura, concubina de Abraão, deu à luz Zamrã, Jexã, Madã, Madiã, Jesboque e Sué. Descendentes de Jexã: Sabá e Dadã. Filhos de Madiã: Efa, Ofer, Enoque, Abidá, Eudá, todos descendentes de Setura. Abraão gerou Isaque. Filhos de Isaque: Esaú e Israel. Filhos de Esaú: Elifaz, Rauel, Jeus, Jalã e Coré. Filhos de Elifaz: Temã, Omar, Sefo, Gatam, Senés, Tamna e Amaleque. Filhos de Rauel: Naate, Zará, Sama e Mesa. Filhos de Seir: Lotã, Sobal, Sebeon, Ana, Dizon, Ezer e Dizã. Filhos de Lotã: Ori e Emã. Irmã de Lotã: Tamna. Filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã. Filhos de Sebeon: Aia e Ana. Filhos de Ana: Dizon. Filhos de Dizon: Amrã, Ezebã, Getrã e Carã. Filhos de Ezer: Balaã, Zavã e Acã. Filhos de Dizã:
Uz e Arã, reis que reinavam no país de Edom antes que os israelitas tivessem rei. Bela, filho de Beor, sua cidade chamava-se Danaba. Bela morreu e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zara, natural de Bosra. Jobabe morreu e em seu lugar reinou Uzam, natural de Temã. Uzam morreu e em seu lugar reinou Hadad, filho de Badad, que derrotou Madiã no campo de Moabe. Sua cidade chamava-se Avite. Hadad morreu e em seu lugar reinou Semla, natural de Masreca. Semla morreu e em seu lugar reinou Saul, natural de Reobote, Anar. Saul morreu e em seu lugar reinou Baalana, filho de Jacobor. Baalana morreu e em seu lugar reinou Hadad. Sua cidade chamava-se Faú e sua mulher Meetabel, filha de Matred, filha de Mesaabe. Após a morte de Hadad, houve cheques em Edom: Tamna, Alva, Getet, Oolibama, Ela, Finom, Senes, Temã, Mabsar, Magdiel e Irã. Até aqui os cheques de Edom. Salmo 13. Até quando, Senhor? Tu te esqueces para sempre? Até quando me escondes o teu rosto? Até quando deverei ficar cismando, com o coração aflito o dia todo? Até quando vai prevalecer o meu inimigo? Atende, responde-me, Senhor Deus meu. Dá luz aos meus olhos, para que não durmam o sono da morte. Que meu inimigo não diga, eu o venci, nem se alegre meu adversário com meu fracasso. Pois eu confio em tua lealdade. Meu coração exulta com tua salvação. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Pai Santíssimo, nós te agradecemos e louvamos. Agradecemos por todas as formas como interagiste conosco ao longo de nossas vidas. Senhor Deus, nos guiastes, nos fortalecestes, protegestes, nos levantastes quando caímos, nos perdoastes quando precisávamos da tua misericórdia e continuamente nos trouxestes até este momento de nossas vidas. Quer tenhamos 14 anos ou 94 anos, continuamos a ouvir a tua palavra. Senhor Deus, cada sopro que demos ao respirar foi uma bênção sua que não merecíamos. Cada batida de nosso coração foi um presente seu que não fizemos nada para conquistar. Cada uma delas foi uma bênção. E mesmo que nossos corações parem de bater aos 14, que eles parem de bater hoje, cada batimento cardíaco, cada respiração até este momento foram um presente seu. E assim agradecemos por todas as formas invisíveis em que tu guiastes nossas vidas, por todas as maneiras invisíveis e que nos protegeu, por todos os perigos que nos livrastes, todas as situações que poderiam ser o nosso fim. E, no entanto, aqui estamos hoje, capazes de ouvir a sua palavra, capazes de receber seu amor e capazes de amá-lo de volta. Te agradecemos por isso e, por favor, nos ajude a entender que nenhum dia se é conquistado, mas todos os dias são uma bênção e por isso chamamos de presente. Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, beleza. Ai, cara. Vamos lá. Vimos hoje o começo do primeiro livro de Crônicas e vai ser legal, galera. Já está sendo, poxa, cheio de nomes, né? Mas assim, uma das coisas que temos que ter em mente é que não tem nada nas Escrituras que não tem importância. Quase sempre, não quase sempre, sempre tem algo que o Senhor nos diz. Então, de novo, o cronista, aquele que está escrevendo o livro de Crônicas, ele destaca algo importante. E mesmo que Deus não tenha sido mencionado nem sequer uma vez em Crônicas, capítulo 1, em nenhum momento menciona Deus, ouvimos os nomes de alguns personagens que já conhecemos, como Adão. Também conhecemos Sete, Enoque, Noé e Nimrod. Lembra desse cara? Nós conhecemos esses nomes agora porque ouvimos suas histórias. E lembra que cada uma dessas histórias teve Deus diretamente envolvido nelas. Então, mesmo que em 1 Crônicas, capítulo 1, não tenha uma menção de Deus, já começa direto falando um monte de nomes, Sabemos que aquele que não é nomeado em 1 Crônicas é o próprio e todo-poderoso Deus. Então, esses nomes, na verdade, significam algo para nós. Eles não significam algo para nós por si só. Eles significam algo para nós por causa do que Deus fez neles, o que Ele fez através deles e com eles. É tão incrível porque às vezes, Deus não é citado em nossas vidas. Às vezes Deus passa despercebido em nossas vidas e ainda assim nossas vidas importam porque Ele está presente. E isso é muito importante para cada um de nós sempre se lembrar. A outra coisa que eu queria destacar hoje é em 2 Samuel capítulo 1, quando Davi lamenta a morte de Saul e de Jonatas e ele canta essa música. Davi é o clássico compositor, Ele é tipo um artista renascentista do Antigo Testamento. Ele luta e lidera, mas também escreve poesia, Ele escreve músicas e esse lamento, é lamento que se diz?
essa lamentação do Davi, que louva seu inimigo Saul e louva seu grande amigo Jonatas. Davi está dizendo, povo de Israel, lembre-se dessa música, aprenda a música, cante essa música sobre o primeiro rei de Israel e seu grande filho Jonatas. E é incrível. E nos lembra que é uma coisa ter inimigos. É outra coisa permitir que nossos inimigos, além de nos perseguirem, como Saul perseguiu Davi, nos mantenham presos remoendo um sentimento ruim. Davi se recusou a ser mantido preso pela lembrança do que Saul tinha feito a ele. Ele se recusou a se prender à animosidade de Saul em relação a ele. Ele se recusou a se prender ao ciúme de Saul. Então, mesmo na morte, Davi honrou Saul, tanto na música quanto em fazer justiça ao homem, ao amalecita que afirmou que tinha matado o rei Saul. Davi não se permitiu ser rancoroso, ficar preso a esse sentimento, ser mantido refém pelo passado. E isso é algo para levarmos para a vida também, né? Temos pessoas em nossas vidas que querem que criemos e cultivemos esses sentimentos ruins em nós. Pessoas que escolheram ser nossas inimigas por algum motivo. E sim, podemos lutar, podemos nos defender, travar uma batalha espiritual, podemos lutar com eles por justiça, mas eles não podem nos manter reféns. Eles não têm a permissão de cultivarem esses sentimentos de rancor e vingança dentro de nós, porque você e eu fomos redimidos por Jesus Cristo e fomos libertos. Assim como Davi pôde se elevar acima do rei Saul, porque ele foi ungido, você também é ungido em Cristo. E então, as memórias do passado existem, elas são reais, suas consequências em nossas vidas são reais, mas também a liberdade que temos, graças a Cristo, é real. Então você e eu temos permissão para não sermos mantidos reféns pelos nossos inimigos, para não sermos mantidos reféns pelo passado, para não sermos mantidos reféns até mesmo pela tristeza e pela dor que estão definitivamente presentes em nossas vidas, mas com a graça de Deus para podermos seguir em frente, assim como Davi. Existem coisas em nosso passado que aconteceram e que estão afetando nosso presente, mas o próprio Deus está te dando um futuro e precisamos aceitá-lo. E isso é mais fácil de se falar do que de fazer. Acredite em mim, eu entendo. Que é muito mais fácil falar do que fazer. Então precisamos rezar porque não é só uma questão de força de vontade, não é uma questão de ter que querer muito. Não, precisamos da graça do Senhor. Então vamos pedir ao Senhor uns pelos outros, em nome de cada um, para que Ele possa dar a graça de se libertar do passado, se libertar daqueles que eram ou são nossos inimigos e viver livres. Por favor, rezem uns pelos outros. Estou rezando por vocês, por favor, rezem por mim. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para ver vocês amanhã. Deus abençoe.